Apesar de já ter acumulado uma alta de mais de 30% em 2024, o Bitcoin acabou caindo nos últimos 3 meses aí, com uma queda que já ultrapassa os 20%. Por mais que muitos investidores que eram dos ciclos anteriores não se incomodem tanto com esse tipo de movimentação de preço e até mesmo acabem se interessando por esse tipo de precificação para aumentar as suas posições, alguns investidores mais de curto prazo ou que entraram agora no ciclo de 2024 podem ficar meio insatisfeitos ou talvez até meio ansiosos em relação à precificação do Bitcoin atual. Se você é um desses investidores que entrou agora e que não sabe por que o preço do Bitcoin está caindo tanto e se ele vai continuar caindo, como isso pode se impactar nos seus investimentos no futuro, bom, esse é o vídeo certo e eu recomendo que você fique até o final para você entender tanto a dinâmica em relação à precificação do Bitcoin atual e também aquilo que é mais de longo prazo, do porquê você vai estar investindo em Bitcoin nessa faixa de preço ou até mesmo aproveitando novas quedas para aumentar a sua exposição. Mas antes disso, eu queria que você, que ainda não é inscrito aqui no canal do Block Trends, aproveitasse para se inscrever e deixasse o seu like também, caso você ache esse conteúdo interessante. Se você pretende receber todos os nossos materiais, você pode deixar o sininho ativo aqui no nosso canal e assim você vai receber notificações quando a gente publicar novos conteúdos. Vale lembrar que a gente tem vídeos educacionais, a gente tem lives e análises aqui todas as semanas e você pode ficar antenado aí, pode se manter noticiado sobre tudo que está acontecendo no mercado através do nosso canal do Block Trends. Então, faz o favor aqui pra gente, ajuda o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal. E se você busca algo mais além, se você acha que só esse conteúdo de análise mais amplo, mais geral, não é o suficiente, você quer aprofundar nas nuances do mercado cripto, você pode conhecer a nossa plataforma do Block Trends Pro, que é lá onde a gente tem um material mais condensado, um material bem mais denso e aprofundado sobre o mercado cripto, principalmente para quem pretende ser de fato um investidor que pretende fazer dinheiro, que de fato quer crescer nesse mercado. É lá onde a gente tem todo o nosso material educacional, todo o nosso conteúdo mais de análise, tá? Além do mais, se você quiser investir ou já tiver investido, já está investindo, você pode utilizar a plataforma da Bybit, que está no link da descrição também. Mas eu não quero me enrolar muito aqui em relação aos avisos que a gente traz em todos os vídeos. Eu queria já abordar essa questão da precificação do Bitcoin nesses últimos 3, 4 meses, principalmente ali depois de março, onde a gente teve um pico de entrada de novos investidores, teve uma euforia bastante generalizada, principalmente causada pelos ETFs lá nos Estados Unidos, que começaram a ser negociados no primeiro trimestre de 2024 e desde então a gente tem corrigido fortemente com o Bitcoin agora pouco acima dos 50 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Note que esse tipo de precificação não é algo novo no mercado do Bitcoin, a gente já viu isso acontecendo em outros momentos da história do Bitcoin. Entretanto, a estrutura, o ambiente onde ele está posicionado é de fato diferente daquilo que a gente já teve antes, tá? A gente já teve algo similar em março, mais ou menos, naquele período do primeiro trimestre de 2020, onde a gente de fato teve uma recessão lá nos Estados Unidos que acabou gerando um cataclisma global em várias outras economias ao redor do planeta, mas a gente nunca teve, de fato, dentro da existência do nosso mercado, uma recessão severa derivada de fatores estruturais da economia norte-americana que depois acaba se derivando para outras economias no mundo também. E é justamente esse tipo de cenário que a gente se encontra hoje. A gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de dinâmica de mercado precificando uma recessão, e é justamente isso que causa esse tipo de aversão ao risco que a gente está encontrando hoje, tanto no Bitcoin e mais intensamente em altcoins, justamente derivado de um sentimento de aversão ao risco, e esse sentimento de aversão ao risco é criado justamente pela precificação de uma possível recessão lá nos Estados Unidos. Eu já trouxe na semana passada um vídeo abordando diversas métricas, diversos indicadores macroeconômicos que solidificam essa tese de aumento da taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, redução da atividade econômica, desaceleração do nível de compras e movimentação de capital lá na economia norte-americana. Eu não vou me repetir por aqui. Nesse vídeo eu quero trazer mais sobre on-chain e é isso que eu quero abordar justamente agora. Só que essa parte que fica dentro da rede do Bitcoin, de fato a análise on-chain é derivado das informações de movimentação de capital dentro da rede do Bitcoin, elas são derivadas, obviamente, de sentimento de investidores. E esse sentimento de investidores, ele é fortemente impactado pelo aquilo que está acontecendo
acontecendo no planeta, principalmente em relação à economia e à política. É justamente por isso que a gente tem visto esse tipo de saída de capital nos ETFs de Bitcoin e criptoativos, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, nós tivemos na última semana agora, na semana passada, o segundo maior pico de retirada de capital que já teve nesse tipo de veículos de investimento, tá? Só não foi maior do que o que teve lá em 2022, na metade de 2022, quando a gente estava de fato num bear market cripto, tá? E esse agora da semana passada foi a segunda maior pico de saída de capital. Essa saída de capital de ETFs, e aqui a gente está incluindo não só os ETFs de Bitcoin, mas ETFs de criptoativos no geral, está sendo derivado de uma redução na movimentação de capital nesse tipo de investimento, tá? E isso é também verdade para o Bitcoin dentro da rede. Obviamente, quando a gente olha ETFs, a gente está vendo fora da rede do Bitcoin, e quando a gente olha dentro da rede do Bitcoin, a gente está olhando da análise on-chain. E há 3 dias atrás a gente já falava aqui sobre a baixa demanda continuar pressionando a precificação do Bitcoin. E essa baixa demanda pode ser vista através desse gráfico aqui, que é a variação de 30 dias no volume de movimentação on-chain, ou seja, a quantidade de moedas que está se movimentando dentro da rede do Bitcoin na sua variação de 30 dias. Qual foi a diferença de 30 dias anteriores? E note que aqui, a partir de setembro, mais ou menos outubro de 2023, até março de 2024, nós tínhamos um regime de crescimento na demanda on-chain. Você pode perceber que a variação de 30 dias no volume de movimentação de capital dentro da rede do Bitcoin estava constantemente positivo, né? Isso significava que estávamos vendo cada vez mais movimentações on-chain dentro da rede do Bitcoin. A partir de março, abril, a gente começou a ter um regime mais predominantemente de queda na demanda on-chain. Isso significa que a variação no volume de movimentação da rede do Bitcoin esteve caindo durante esse período. Isso é, obviamente, diretamente ligado ao sentimento dos investidores, tá? Quando a gente está vendo baixa movimentação, um baixo volume de moedas sendo transacionados dentro da rede do Bitcoin, geralmente sinaliza um momento onde os investidores, na sua grande maioria, no seu agregado, prefere estar fora do mercado. Então eles deixam as carteiras deles na parada, não querem mexer, vou esperar até que o mercado fique mais interessante para eu estar movimentando, fazendo alguma venda, fazendo alguma compra, tá? Isso também é verdade quando a gente observa aqui o fluxo de capital sendo alocado dentro da rede do Bitcoin, tá? Então no gráfico anterior a gente já estava vendo o que estava alocado, as moedas que estão na rede do Bitcoin e quanto elas estavam se movendo, né? Quantas transferências estavam ocorrendo. Aqui a gente já está vendo o fluxo de capital fora da rede do Bitcoin para dentro da rede do Bitcoin. E a gente pode ver isso através da capitalização realizada, na variação de 30 dias na capitalização realizada. Basicamente, essa métrica é uma forma da gente enxergar a capitalização de mercado, ou o market cap, que muitas pessoas chamam, mas não ao preço onde ele está sendo transferido agora, transacionado nas exchanges, e sim ao preço que eles foram transacionados na rede do Bitcoin, porque isso é diferente, tá? O preço de tela do Bitcoin, que você costuma olhar nos sites de preço de ativos, ele é o preço que está sendo negociado nas exchanges. Entretanto, ele não é o preço médio que foi transacionado dentro da rede do Bitcoin, até mesmo porque existem muito mais movimentações fora da rede do Bitcoin, que ocorre dentro das exchanges, do que dentro da rede do Bitcoin em si. E quando a gente consegue observar o fluxo de capital com base no que foi de fato movido dentro da rede do Bitcoin, é onde a gente consegue extrair a maior quantidade de sinal em relação ao volume de capital que está sendo alocado dentro da rede do Bitcoin, ou seja, que está vindo de fora do mercado e está entrando no mercado. Uma das formas da gente ver isso é através dessa variação de 30 dias na capitalização realizada. Você pode notar que nos períodos de bear market, como a gente teve em 2022, a capitalização realizada ela fica predominantemente negativa. Isso significa que está saindo capital do Bitcoin. Já agora, no final de setembro para outubro, até março, a gente teve
teve um pico positivo de subida na capitalização realizada, principalmente derivado dos ETFs, tá? Tanto na antecipação quanto durante o lançamento dos ETFs. Então tinha muito capital entrando dentro da rede do Bitcoin. A partir de março a gente começou a ver ainda assim uma variação positiva, ainda assim entrada de capital, mas num volume muito menor do que foi ali em março, tá? E é justamente onde a gente se encontra agora. A gente tem capital entrando dentro da rede do Bitcoin, mas não num grande volume como era anteriormente. E foi isso que a gente já estava precificando aqui há 5 dias atrás, tá? Isso daqui, caso você não conheça, é a plataforma, é um dos posts aqui que eu fiz no feed do Blocktrends, e esse é um feed onde a gente publica análises diárias, não só nesse feed que está dentro da nossa plataforma, mas lá no grupo Pro do WhatsApp para assinantes, tá? Lá eu estou publicando diariamente, basicamente é quase toda hora eu mando uma atualização de mercado, alguma notícia, alguma movimentação que está acontecendo on-chain. E se você quiser ficar antenado 24 horas por dia do que está acontecendo no Bitcoin e no mercado cripto no geral, eu recomendo que você conheça a plataforma Pro do Blocktrends, que através do plano Pro você vai ter acesso ao grupo de assinantes e vai poder não só conversar diretamente comigo, mas também conversar com os outros participantes, os outros membros da nossa plataforma, e lá conversar e entender várias mecânicas, várias dinâmicas do mercado que está acontecendo nesse momento. Esse tipo de negociação, por estar derivando diretamente de um sentimento de aversão ao risco macro, tá? E que a gente está falando que não é só o Bitcoin que está tendo dificuldades para atingir novas máximas, apesar de ações estarem performando relativamente bem, entre outras, a gente percebe que o Bitcoin, por ser mais líquido, ele acaba sentindo muito mais daquilo que é aversão ao risco e busca por capital. Entretanto, se a gente parar para observar em 12 meses a correlação do Bitcoin com outros ativos, a gente percebe que o Bitcoin é descorrelacionado com tanto títulos públicos, quanto commodities, quanto ações, ouro e mercado imobiliário, tá? Aqui eu mostro a correlação de 12 períodos do Bitcoin e outros ativos no mundo, tá? Você pode pausar depois para ver cada um deles, mas a gente percebe que o Bitcoin, ele segue numa janela de observação de 12 meses, descorrelacionado com a maioria dos ativos globais. Entretanto, isso não é verdade para o curto prazo, tá? Quando a gente sai da janela de observação de 12 meses para uma janela de observação de 40 dias ou de 100 dias, a gente percebe que a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500, né, que é as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, está subindo desde o início do ano. Ó, você pode notar aqui embaixo a correlação com o S&P 500 de 100 dias, ela esteve subindo aqui desde o início do ano, assim mesmo como a correlação de 40 dias, subindo desde o início do ano. Apesar da correlação de 100 dias não está tão alta assim, a correlação de 40 dias está bastante alta, 0,6, que é uma correlação considerada alta. Isso significa que esse sentimento de aversão ao risco que está atingindo o Bitcoin, que faz com que ocorram menos movimentações on-chain e menos volume de entrada de capital no Bitcoin, é fortemente derivado do que está acontecendo fora do Bitcoin. Não teve nada a ver com o protocolo, não teve nada a ver com o mercado do Bitcoin, nenhuma empresa, nenhuma entidade, nenhum tipo de protocolo relacionado ao mercado cripto faliu ou quebrou ou teve algum problema. A verdade é que isso está sendo derivado diretamente de um sentimento macroeconômico por conta de uma aversão ao risco derivado de um sentimento de uma possível recessão vindo lá nos Estados Unidos e depois possivelmente se espalhando para o redor do planeta. Esse é o tipo de cenário que faz com que a precificação do Bitcoin tenha mais dificuldade para subir, mas não é do próprio mercado, e sim um risco mais sistemático derivado a outros fatores macroeconômicos. E por conta disso, a gente está vendo aqui o Bitcoin caindo desde o dia 15 de março, dentro desse canal de baixa que eu estou sinalizando aqui para vocês em laranja, e como vocês podem ver agora, na sexta-feira, dia 6 de setembro, a gente fez o o quinto toque nesse canal aqui, né, na parte inferior desse canal. A gente já tinha feito em 5 de agosto, em 8 de julho, 5 de julho e também no dia 1º de maio. A gente segue dentro
dentro dessa tendência de baixa, e uma das linhas principais para a gente observar dentro de canais de baixa é justamente essa linha principal, porque ela é a baliza da precificação do Bitcoin no curto e no médio prazo, tá? A gente percebe que todas as vezes que o Bitcoin tem dificuldade para subir acima dessa linha média com volume expressivo, note que a gente teve um fake aqui no final de agosto, tá? Ele subiu e depois voltou a corrigir fortemente, o preço do Bitcoin volta a testar essas regiões. Agora, o preço do Bitcoin negociado em $55.000 pode sim que vá fazer um movimento até o meio do canal novamente, que está posicionado ali entre 58 e 59 mil dólares, tá? Mas é importante que a gente consiga sair desse canal, tá? Sair para fora aqui, acima desse canal, e aí sim isso vai dar uma confirmação mais positiva sobre a precificação do Bitcoin. Mas se você acha que essa tendência de baixa, que esse preço do Bitcoin tendo dificuldade para fazer novas máximas e até mesmo para recuperar o preço que já estava ali mais ou menos em março e abril é um grande problema, na verdade eu acho que existem outras coisas que são ainda mais problemáticas, principalmente se você é brasileiro ou se você vive no Brasil. E o que eu estou querendo dizer é justamente em relação a esse gráfico que eu tenho na tela. Aqui eu estou mostrando a evolução percentual do salário mínimo, do M2 e da população no Brasil. Se você não entende esses três dados aqui, você vai ficar cada vez mais preocupado com a variação de curto prazo no Bitcoin. Mas quando você começa a entender essa dinâmica que está sendo mostrada nesse gráfico aqui, você percebe o potencial de longo prazo para o Bitcoin. E eu vou aqui explicar rapidamente. Esse gráfico, ele basicamente nos revela o porquê que há um aumento constante na desigualdade social e porquê que as coisas ficam cada vez mais difíceis de serem adquiridas. E aqui eu estou falando de bens e serviços, tá? Por quê? Principalmente porque o salário mínimo, tá? A gente pode perceber que nos últimos 25 anos, e a minha janela de observação é aqui desde o início dos anos 2000, o crescimento do salário mínimo ficou pouco abaixo de 1000% nesse período. Entretanto, o M2, e aqui quando a gente fala em M2, nós estamos falando no agregado monetário, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação mais aquilo que está depositado nos bancos, subiu aqui quase 2.500%. Para você que não saiba, o crescimento da base monetária e da quantidade de dinheiro em circulação é conhecido como inflação monetária, e é justamente isso que torna as coisas cada vez mais caras, porque o preço do dinheiro, o dinheiro em si, a unidade monetária, aquele valor vai caindo ao longo do tempo. E se o crescimento do salário mínimo e salário médio do brasileiro não acompanha esse crescimento da oferta monetária, isso significa que esse salário mínimo tem mais dificuldade ou cada vez menor capacidade para conseguir manter o mesmo nível de poder de compra. E é justamente isso que a gente vê no Brasil hoje, uma queda no poder de compra ao longo do tempo, justamente derivada de um crescimento na base monetária. Isso daqui eu já citei no vídeo anterior, tá? Se você quer entender um pouco mais essa dinâmica do porquê que todo brasileiro deve conhecer o Bitcoin e deve estar alocado no Bitcoin, eu vou deixar um card aqui em cima e você pode depois clicar para ver esse vídeo e entender essa dinâmica como um todo, tá? E o último ponto é justamente derivado de demografia, tá? O crescimento populacional do Brasil está bem abaixo do que seria expectável para que existisse uma grande demanda por dinheiro que fizesse com que esse crescimento monetário não fosse tão impactável ali na parte da precificação dos ativos. E é justamente ao conhecer esse tipo de dinâmica que a gente percebe que o brasileiro ele precisa estar posicionado no Bitcoin e esses momentos onde o preço do Bitcoin está caindo são os melhores momentos para você começar a montar posições, porque você vai conseguindo comprar Bitcoin cada vez mais barato, cada vez com mais desconto. Se você é brasileiro, se você está no Brasil e não percebe essa dinâmica do porquê que o seu poder de compra fica menor ao longo dos anos, fica mais difícil de comprar as coisas, é justamente por isso que você deve continuar estudando sobre Bitcoin. Se você quiser, inclusive, continuar estudando, a gente recomenda que conheça a nossa plataforma Pro, que é lá onde a gente fala mais detalhadamente todas essas dinâmicas, principalmente porque nós temos dezenas de cursos relacionados a Bitcoin, criptoativos e economia, tá? Isso vai fazer com que você alavanque e acelere o seu processo de investimento e adoção do Bitcoin. Além do mais, não se
esqueça de se inscrever aqui no canal, porque nós também falamos sobre isso semanalmente, diariamente, na verdade, e você pode acompanhar todos os nossos materiais, principalmente se você deixar o seu sininho ativo. Além do mais, deixa o seu like aqui, porque isso vai ajudar bastante no compartilhamento desse vídeo e do nosso material. E se você busca uma plataforma para negociar Bitcoin e quiser começar a se expor no Bitcoin, nós utilizamos a plataforma da Bybit e o link dela está aqui na descrição. Muito obrigado para vocês que me acompanharam até aqui e a gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!